Bora que agora vai, hein? Agora Agora sim. foi. Agora vamos colocar o Lucas. Boa noite, pessoal, tudo bem? O Instagram, ele é assim, ele só funciona quando ele quer. Pois é, né? Agora sim ele aceitou aí já. Agora foi. Hum, Boa noite, boa Vamos. noite. Boa Boa noite, Lucas. noite. Obrigado por participar aí da live. É um prazer estar conversando com você, uma pessoa extremamente experiente, que a gente gosta bastante. Só falta melhorar no sertanejo, né, Lucas? Eu melhorar ou vocês? Saudades não saem. Você tá, Volta, pô, você volta, tá não pode parar conseguindo não. ver, você tá conseguindo ver o Lucas ou, Tô ou... conseguindo ver vocês dois, normal. Nossa, é o meu celular que tá bugadão, então eu só tô vendo o Lucas sócio, mas não Não, aqui eu tô vendo vocês dois. Show. estranho. Deixa eu ver se eu consigo, sei lá, desbugar aqui. Senão vai ser ruim eu não conseguir ver o Lucas. E vocês, como é que estão os projetos? Graças a Deus estamos indo muito bem. Estamos entregando um prédio agora. Prédio de 22 andares, que a gente está fazendo projeto hidráulico. Hidráulico e gás, Mas né? Então, estamos na correria aqui. E você está pegando dá mais dor obra? de Como é que tá? cabeça é gás, né? Rapaz, nem me fala uma coisa dessa, mas o que eu estou passando, o que eu estou tendo dificuldade mesmo é esgoto. É um prédio com muita transição. Já testaram já? Oi? A tubulação? Já testou a tubulação? Não, não, ainda não. Não, estamos Nada na de fase de teste. projeto ainda. Ah, não iniciou a obra, não? Ah, não, a obra já iniciou, a gente pegou no terceiro pavimento e a gente agora está correndo para entregar os projetos. Mas vocês pegaram o terceiro pavimento, mas já existia um projeto antes. Não, cara, não existia nada. Esse é o Iniciaram um problema, prédio de 22 andares, sem projeto. exatamente. A gente pegou ele no terceiro andar e, ó, a gente pegou em maio, se eu não me engano, em maio. A gente fez toda a parte Agora do foi. projeto. Foi agora, Natália? Foi. Só concluindo aqui, a gente fez toda a parte de projeto, né, do terceiro andar Aham. para cima. E passaram os pontos para nós que já tinham feito, né, ponto de esgoto, de pluvial, e a gente está colocando no projeto agora. Então, desde Fizeram de maio, cabeça. fizemos isso. E agora a gente está Meu Deus. conferindo para ver se o que eles fizeram é exatamente o que a gente precisa no prédio, né? Que tem muito a área de pluvial é muito grande. Então a gente está estudando agora. Não, imagino. Boa noite, Natália, tudo bem? Boa noite, Lucas, tudo bem? Tá Boa vendo noite, agora? pessoal. Agora foi, agora eu tô vendo os dois Lucas, os dois engenheiros. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre os 5 erros, né, que você tem que evitar antes de começar uma obra. A gente vai focar nesse assunto, principalmente porque o Lucas Marques é da área de execução, né, a expertise dele. É o nosso convidado do dia. E a gente vai compartilhar hoje esses conhecimentos com vocês. Quem quiser compartilhar a live, compartilhem principalmente com quem está se formando, quem é da área, que vai ser de grande ajuda para nós e para vocês também, né? Então eu vou pedir para o Lucas se apresentar, né? Falar um pouquinho do trabalho dele, da experiência dele, desde que ele se formou, né? Sua trajetória como engenheiro, principalmente. Bom, pessoal, eu comecei a primeira caminhada com 17 anos na FMU, saí de lá com 22, uma época assim terrível da engenharia, que foi em 2016, época de crise danada. Fiz estágio assim, tipo, pedindo para fazer estágio na obra, pedindo para entrar só para poder acompanhar. Esse foi meu estágio.
fui nada remunerado, tô 100% de graça. Praticamente paguei para fazer estágio, mas fiz. De lá, minha primeira consultora que eu entrei foi a Reformato. Foi, tipo, onde eu fiz a minha segunda faculdade, eu falo, né? Porque eu passei lá por todos os processos, tanto de fundação de prédio, tanto laje, alvenaria, hidráulica, elétrica, a parte de tubulação de gás, tudo eu aprendi na Reformato, a parte predial. De lá, recebi uma proposta e fui para a Mocap. A Mocap é uma empresa nova, uma empresa que trabalha com alto padrão. Eu formei uma igreja que tem mais de 75 anos, ali no Tatuapé. Ela fica acima do Teatro Drummond, ali na Francisco Marengo. De lá, recebi um outro convite para fazer um prédio em Mogi. Aí a gente já estava mais experiente, com mais experiência, né? Então, algumas coisas que a gente bateu cabeça lá na Reformato, aqui lá em Mogi foi super mais tranquilo. E fiz a fundação também de um prédio em Suzano, que é para a mesma construtora. De lá, eu fui para Toledo Ferrari, uma construtora muito grande, fazendo um prédio. Eram 3 torres, e no meio dessas 3 torres tinha um shopping. Uma obra muito, muito, muito grande, que eu aprendi muito a parte de qualidade. Porque nessas construtoras que eu passei, a Reformato era grande, mas não era uma construtora que fazia obras com, como posso dizer, até tínhamos qualidade, mas não era aquela obra de alto padrão. Era obras mais de baixo padrão. Algumas coisas passam, né? E obras de alto padrão nada passa, não passa um pelo. Então, assim, aprendi a ser muito rígido na qualidade na Toledo Ferrari. E vim aqui para receber um desafio de fazer um Burger King em 120 dias, ali na Sapopemba. Foi bem bacana também. Uma obra que tudo que eu aprendi desse tempo eu joguei lá. Falei, aqui vai. E estamos aí. Agora eu estou trabalhando por conta. Estou com a minha equipezinha, fazendo algumas obras aqui na Zona Leste e seguindo o barco. Legal, bom saber. Já faz o seu merchan aí, porque nós temos já uma obra para te passar. Como a gente não faz obra, a gente vai contar com a sua parceria já nessa obra. Com certeza, vamos fazer junto aí, sempre trocando experiências, né? Porque às vezes o que eu vi, vocês viram de um outro jeito. E é sempre bacana. É sempre bacana esse tipo de live que vocês estão fazendo, porque para quem está começando, não tem experiência nenhuma, a gente não teve isso, né? Exatamente. Eu nunca vi esse tipo de coisa, então é bacana. Principalmente de graça, só entrar, acessar, ir, curtir e aprender bastante, né? Sim. Anotar algumas coisas aí que vão ser faladas, importantes. E não ter... O que eu falo pro pessoal da engenharia que está se formando agora, cara, não tenha medo. Não tenha medo de encarar, porque as coisas acontecem, entendeu? Você não vai chegar numa obra e não vai ter que ter um mestre, vai ter que ter um encarregado. E esses caras são caras que têm muita experiência, já fez muitas obras e vai ser a sua segunda faculdade, vai ser esses 2 caras aí. É só grudar neles que vai acontecer algo. Exatamente, eu ia até te falar. Que como a gente está fazendo, né, uma live por semana, eu sempre peço para os nossos convidados falar para os universitários uma dica, o que você aconselha, você já acabou falando, né? Que realmente não ter medo, né? A gente costuma ter medo com esse engenheiro com mais de 30 anos de experiência que ainda tem medo e vai com medo mesmo. Eu falo que é igual dirigir. Quando você começa a dirigir, você tem medo. Você fala, poxa, não vou pegar a estrada, porque a estrada é complicado. É a mesma coisa, eu não vou para uma obra predial, porque lá são X andares, e eu nunca fiz, nunca passei por isso. A minha primeira fundação que eu fiz era eu, um mestre e um ajudante. Só. E eu apavorado, puta, como que eu vou fazer aqui, velho? Coragem, mas o mestre, você tem que ter muita confiança nas pessoas que estão com você. Tipo, o mestre era muito experiente. Ele veio da Cirela, tinha mais de 12 anos da Cirela. Então eu falei, mestre, o que você falar, eu tô aqui para aprender e na próxima tirar de letra. Foi o que eu fiz, eu usei no Burger King na fundação. Então foi super tranquilo. Então assim, não tem medo. Oi? Foi aquela obra que a gente visitou, sua?
Aquela A gente foi visitar uma obra obra que vocês sua. visitaram foi a primeira. Ali foram 4 torres, ali em Itaquaquecetuba, não foi isso? Não, essa Foi isso eu tô mesmo. te falando. Essa que eu fiz a fundação, só eu, mestre e um ajudante, foi em Mogi. Ah, tá. É, Ó, e, aliás, você tocou Essa, 4 torres sozinhos, né? Sozinho, né? isso. É porque essas empresas pequenas, cara, não tem uma estrutura para contratar, tipo, o Mas, engenheiro, o mestre, o encarregado e o estagiário, ou um administrativo de obra. junta Bom, tudo não num tem essa só, estrutura. junta tudo num só e vai Bota com o Deus. engenheiro faz o pedido, o engenheiro historia a obra, o engenheiro vai fazer reunião, o engenheiro vai ver com o projetista porque que não está dando certo, é assim. Mas assim, Sim. tem uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa boa de trabalhar numa consultora menor, para quem está começando, como fui eu, cara, você aprende tudo. Porque tudo vai passar por você. Então, assim, você vai pegar uma experiência gigantesca. Tanto que quando eu fui para Toledo, Ferrari, que aí não, aí tem o engenheiro-chefe, o engenheiro 1, 2, o estagiário, o administrativo, tinha 4 administrativos na obra, tipo assim, puta, outra estrutura diferente. Mas quando você tem essa bagagem, você consegue, além de você fazer bem seu serviço, você consegue ajudar as pessoas também. Ó, já passei por isso, já fiz, ó, faz assim, assim, assim. Legal. Qual que é eu o também vim de seu... um... Pode Então, falar. só falando, eu também vim de uma construtora pequena. E eu acho que eu também aprendi tudo. E isso deu uma segurança para mim, para eu estar empreendendo, né? Hoje a gente entende basicamente tudo, mas foi porque a gente aprendeu nessas construtoras menores, né? Então acho que é muito válido, né? Muito Aprendemos show. como Não, funciona, né, tudo. O processo, É, né, digamos assim. Aprendemos muita coisa do que não fazer também. sim, sim. exatamente. Manda aí, É, Natália. Eu ia a gente perguntar... aprende. Acho que, eu não me engano, o professor, tá? Que falou essa frase, mas foi falado na faculdade que o brasileiro é o melhor, melhor em fazer gambiarra, cara. É o Mas é melhor. mesmo. Então, É a mesmo. gente aprende na obra o que fazer, o que não fazer, e se der ruim, fazer aquilo ali. Sim. Tipo, essas 3 coisas. Como diz os nossos Faz o certo, pedreiros mas se aqui, der é ruim, Gary Gary. faz isso aqui. É, Gary Gary. é isso mesmo. Qual que é a sua, qual foi, né, a sua maior dificuldade como engenheiro hoje, assim? Qual você acha que foi seu maior desafio? Meu maior desafio, Uhum. eu acho que sempre o maior desafio vai ser o primeiro. Porque depois que você perde a vergonha, vamos dizer, depois que você faz a primeira, o resto, óbvio, tem novidades, tem coisas que são diferentes, o padrão da empresa muda, né? Mas eu acho que sempre o primeiro desafio é o mais difícil. Então, por exemplo, eu fiz a faculdade, fiz o Uhum. estágio de graça, assim, aprendi pouca coisa e fui para a obra. Então, o que eu fazia? Né? Antes de eu fazer o primeiro dia da obra, meu pai conversou comigo e falou assim, cara, do mesmo jeito que você falar com o dono da empresa, você fala com um ajudante. O mesmo respeito que você tiver com o dono da empresa, você tem com o ajudante, que é o nível mais baixo. E foi com essa cabeça que eu cheguei lá. Então, assim, eu aprendi tanto com o ajudante, quanto com o pedreiro, quanto com o eletricista, quanto com o encanador, quanto com os armadores, carpinteiro, e assim, a gente vai. Tipo, o cara começou a fazer a primeira laje, eu falei, cara, eu nunca fiz, como é que faz? Ah, aqui você faz isso, isso. Puta, como que dimensiona isso? Ó, tá aqui no projeto, assim e tal, como é que lê aqui no projeto? Então, assim, a gente vai aprendendo. Nunca chegue sem experiência e querendo achar que você é o pá por você ser engenheiro. Acho que é um erro muito, muito grave que às vezes as pessoas cometem, né? Não, mas eu estudei na faculdade, eu vim da USP, eu vim da Mackenzie, cara, esquece. A Sim, obra é outra coisa. A obra é uma segunda faculdade, entendeu? O que a gente aprende lá é 10%, a obra é 90%, porque é ali que a gente vai ter os problemas, né? Vai ter o dia a dia de obra, e você andando com o pessoal, conversando com o pessoal, tendo humildade para aprender o que eles sabem, já era. Acho que foi o primeiro desafio, o mais difícil foi esse aí. a gente aprende de fato na prática mesmo, né? Com a cara e com a coragem. Essa é a grande verdade. Deu ruim,
você fala, opa, faz um xizinho assim, ó, isso aqui eu não faço, agora eu vou fazer, vamos testar outra coisa aqui. Vamos lá começar com os nossos principais tópicos, né? Então, Bora. a gente separou aqui, né, os cinco erros que as pessoas cometem ao iniciar uma obra. Então, esses 5 que a gente separou aqui, a gente vai dar um exemplo, né, prático, vai explicar o problema, falar como deve ser feito, né? Então, o primeiro é não realizar o estudo do solo, ou seja, não ter o SPT. Acabar querendo economizar, né, por não fazer esse estudo do solo e no final o projetista acaba tendo que superdimensionar muita coisa e o valor do SPT acaba que fica um café pequeno, né? Com certeza. Esse é um erro grave, né, que o pessoal comete, principalmente em empresa pequena. Principalmente em empresa pequena. Porque em empresa grande já não pensa, não tem esse pensamento pequeno de economizar X para perder lá na frente 3X, né? Porque, igual você falou, se você não tem o estudo do solo, como que você vai projetar? Sem isso, você vai ter que aumentar seu coeficiente aí muito para poder ficar tranquila, né? Exatamente. Então, é muito grave que o pessoal comete. Se colocar na ponta do lápis, nunca é um valor tão grande pelo que você vai economizar lá na frente, né? Sim. E é um ponto muito importante. Então, para você que está começando a fazer obra, cara, faz tudo do solo, usa esse estudo do solo, passa para o projetista projetar a fundação melhor para esse solo. Já na obra de Mogi foi feito o estudo do solo, e até foi trocada a fundação. A gente ia fazer estaca, acabou fazendo tubulão por conta do solo. Então é muito importante mesmo. O valor do SPT acaba que é um café pequeno do quanto você pode economizar na sua fundação, se o seu solo for bom, ou, né, o quanto a gente pode dimensionar isso de alguma forma melhor, é essencial. A gente, como engenheiro, tem o papel de explicar que é um gasto necessário e que é uma conta inteligente. Você gastar isso, que você pode ter uma grande economia lá na frente. Tanto que a fundação é uma das coisas que mais gasta na obra, né? É o que mais gasta, na verdade, em primeiro lugar, né? Nessa parte bruta. E assim, desses 5 pontos que a gente selecionou para falar, alguns vão falar sobre dinheiro, né? Que é esse primeiro, tipo assim, não é uma perca de dinheiro, e outros é uma perca de tempo para organizar e projetar. Então, assim, mas se você levar que isso aqui vai te livrar de tantos problemas, igual você falou, é um café pequeno. Exatamente. Bom, vamos lá então para o nosso segundo tópico, o nosso segundo maior erro aí, vai. Falta de planejamento, falta de análise dos projetos e do cronograma. Então, 3 pontos aí cruciais que são antes de começar uma obra. Você conseguir analisar os projetos, planejar, fazer um cronograma, acho que o Lucas pode falar um pouquinho melhor. Sim. Principalmente da análise de projetos, né? Vou dar uma experiência aqui do Burger King. Eu tive um dia para analisar os projetos, foi numa sexta-feira, porque na segunda-feira a gente ia iniciar já a obra. Mas também porque eu iniciei na empresa sexta-feira. Aí o pessoal falou, estuda os projetos aqui, se vira. Pelo menos eu tive um dia para pensar, graças a Deus. E assim foi muito bom, porque nesse um dia eu já decidi aonde ficaria a entrada da obra, ficou na Avenida Sapopemba, aonde ficaria a saída e aonde ficaria os materiais, aonde ficaria o meu container, né? Então isso é muito bacana. Então analisar os projetos, até porque nesse Burger King ele era um posto abandonado. Então tinha alguns poços que a gente não poderia mexer. Então foi muito boa a análise de projeto, nos salvou muito mesmo. Até porque a gente, olhando o projeto um pouco antes, a gente conseguiu fazer uma reengenharia de projeto, que a gente perdeu um pouco de tempo, por o projetista ter que refazer o projeto de fundação, porém a gente ganhou em dinheiro, porque a fundação a gente faria, por exemplo, com 39 estacas, com 10 metros cada uma, imagina a quantidade de ferro que não seria. Foi reduzida para um radier,
com 19 brocas com 4 metros. Assim, mudou muito, reduziu muito. Isso aconteceu porque a gente teve um dia para analisar. Imagina se tivesse um pouco mais de tempo para analisar o projeto. Então, o quanto de tempo, né? Quantos dias você perdeu só por ter feito a análise de projeto em cima da hora, né? Isso que, né? Nem tinha tempo para fazer essa análise. E foi a única empresa que eu tive o tempo, um dia pelo menos, para analisar. Nas outras era, tá aqui o projeto, vou embora. Já teve obras que iniciou sem projeto. Ah, mas era a demolição. Mas tinha que ter projeto, entendeu? Eu acho que uma das maiores falhas do pessoal que está começando, principalmente das empresas menores, é essa demora com o projeto. Eu nunca inicio uma obra sem analisar o projeto e muito menos sem projeto. Quantos dias você perdeu nessa obra aí, para essa análise aí? Então, com essa análise aí eu perdi 5 dias. Em obra? Em obra. E como é uma obra corrida, são 120 dias. Um dia que você perde, numa obra normal, é um mês. Entendeu? Então, assim, essas obras que não podem perder de jeito nenhum o time. Perder o time, você atrasa a obra. Atrasa a obra. E aí que chegamos ao ponto de falar do cronograma também, né? Tipo, a importância de cada dia na obra, porque, né, tem data, tem prazo, né, para cumprir, cada dia é dinheiro, né, que tá indo. É isso mesmo. O cronograma na obra, a gente consegue projetar até metas, né? Tipo, cara, tal dia a gente tem que estar com 40% da obra feita. Tal dia a gente tem que bater essa laje. Falar um pouco desse Burger King, que foi a última obra grande que eu fiz. A laje tinha um cronograma bacana. E, tipo assim, com esse cronograma, eu consegui analisar e até antecipar algumas coisas. Tinha uma laje que a gente ia fazer a completagem dela, se eu não me engano, era dia 11 de setembro. Eu consegui fazer ela 19 de agosto. Então, tipo assim, olhando o cronograma, eu consegui antecipar algumas coisas. Então, é muito importante ter cronograma e usá-lo, né? Sim, não adianta nada fazer e não usar. Tem gente que usa o cronograma como um simples decorativo, né? Não, deixa aí. Segue o que a gente está fazendo aqui, já está tudo certo. Pode. Deixa eu fazer uma pergunta, Lucas. Você trabalha há quanto tempo com obra? Deixa eu ver, me formei em 2017, pode falar que eu já tenho uns 7, 8 anos de obra já. Tá. E, por exemplo, quando você começou, como que era o projeto que você recebia? Se ele era tipo, feito no AutoCAD? E como é agora? Teve alguma evolução na área de projetos ou você não enxerga isso? Depende do tipo de projeto. Por exemplo, projeto estrutural, vi pouca evolução do projeto estrutural. De alvenaria, fundação. Agora, projeto já de elétrica, você vê um pouco mais de evolução, principalmente nos cortes, né? Mais detalhado. Na parte de hidráulica também, teve mais evolução. Agora, na parte estrutural, alvenaria, na parte de estrutura mesmo, não senti evolução nenhuma. É mais bruto mesmo a parte de estrutura. Alvenaria não tem muito frufru. Normalmente as pranchas são bem similares, né? Mas ultimamente esses projetos de hidráulica e elétrica com mais detalhe ajuda muito, né? Porque na hora de executar, a gente tem que saber certinho o que está acontecendo. Então, quanto mais detalhes a gente tem, menos erros vai ter, não tem jeito, mas evita muito. Mas o quanto a gente consegue minimizar os erros, né? Evitar desperdícios e tudo mais, é melhor, né? Sim, com certeza. Até comentei com a Natália, uma experiência que eu tive também, acho que essa obra foi abençoada. Essa obra do Burger King foi abençoada. Eu tinha uma coordenadora que tinha, tipo, por exemplo, ela tinha pouca experiência. E quando eu acho que não é um defeito você ter pouca experiência, porque eu já tive também pouca experiência, né? Só que quando eu tinha pouca experiência, foi o que eu falei anteriormente. Eu falava abertamente, cara, eu nunca fiz isso, como é que faz? Vamos fazer aqui, vamos estudar, vamos procurar saber como é que faz. E ela tinha essa falta de humildade de saber procurar, de saber conversar. E não sei se eu era, por ter mais experiência que ela, era uma ameaça, né?
Então, eu senti que comigo era diferente a conversa, o tratamento. Eu até contei uma história que aconteceu, que no Burger King é feito assim. A gente faz a estrutura, começa a subir a alvenaria, onde vocês comem, o lanche, aquela área, ela é telhado. A parte de trás da cozinha, ela tem laje para suportar as caixas d'água, né? Então a gente já tinha feito fundação, já tinha subido a alvenaria, tinha feito uma viga aérea para poder suportar o telhado. E ela me ligou, brava, 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 que passou pelo Burger King e viu que a viga aérea ela não ia no perímetro inteiro do prédio. Eu falei, mas não, tá certo, tá, que pede o projeto. Ela, não, tô com o projeto na minha mão aqui, e o projeto pede em todo o perímetro. Aí eu achei estranho, falei, pô, vou olhar de novo. Fui olhar e não, tá certo. Aí falei, qual projeto que você tá olhando? E ela respondeu, quando eu fui ver, ela estava com um projeto de fundação, era uma viga baldrame que ela estava vendo. Então, assim, falta de humildade, porque ela poderia ter me ligado e falado, Lucas, eu acho que tá errado. Entendeu? Vamos ver aqui? Aí a gente ia ver, estudar e ia ver que estava certo. Mas não, já foi tipo, batendo o pé e falando, e quando você tem um cargo muito maior, tudo que você fala também é uma responsabilidade muito maior. Sim. Então, tipo, uma coordenadora não saber ler um projeto é muito, muito feio, entendeu? Tipo, é muito complicado. Infelizmente, a gente não pode dar esses erros. A gente pode não ter experiência, mas não pode dar esses erros, né? Fica complicado. Infelizmente, ainda tem muita gente. Travou? Eu acho Travou, que ela Natália? caiu. Tô vendo aqui. Voltei. Agora voltou. Infelizmente, tem muita gente que não sabe ler projeto, né? E também não sabe aplicar isso na obra. Por isso que cada vez mais a gente precisa investir nesse conhecimento e fazer projetos cada vez mais detalhados, né? Mais claros de serem lidos, para mestre de obra, pedreiro, todo mundo conseguir ler os projetos, né? Por isso que eu e o Lucas, a gente investe muito nisso. Isso é muito bom. Até vocês ouviram o feedback, por exemplo, do mestre. Mestre, como é que tá o projeto aí? Deu para entender certinho? Pô, sabe que tá legal, mas se tivesse essa informação ficaria mais fácil, por exemplo. Exatamente. Isso é bom também, né? Exatamente. Bom, que também acabamos já falando, né, no erro 3, que é a nossa ausência de projetos completos, né? Tanto a parte de projetos de estrutura elétrica, hidráulica, quanto a parte de regularização, que se você começar uma obra sem projetos, já acabamos falando tudo aqui, né? O que acontece? Questão de evitar retrabalho, guiar a equipe, clareza nos projetos para quem está lá executando não se matar e ficar lá lendo de todas as formas, sem conseguir visualizar o detalhe, a execução, o que precisa ser feito, aonde que está, aonde se é embaixo da viga, se é em cima da viga. Então, além de fazer projeto, que seja um projeto claro, fácil de ser lido, com um quantitativo assertivo, para que não tenha desperdício na obra, para que tenha um orçamento mais ok, né? Sim, com certeza. A ausência de projetos completos é complicado, assim, que acontece muitos erros que eu vejo assim, por exemplo, faço o projeto estrutural com uma empresa e inicio a obra. Porque tem a fundação e tal. Depois eu corro atrás do projeto hidráulico e elétrico. Só que quando vocês começam a fazer em cima do que foi projetado, já está uma bagunça na obra, entendeu? E o ideal seria começar com tudo já pronto, né? Já ter o projeto de fundação, ter o projeto de alvenaria, eu ter o projeto da primeira laje, ter o projeto de hidráulica, elétrica, de gás, né? Exatamente. Então, é um grande erro que o pessoal comete. Tem muito cliente que 3 dias para começar a obra, olha, eu preciso de todos os projetos. Não consigo para 3 dias. Ah, não, mas então só vai mandando de fundação para eu começar já bater as estacas. Só que é muito difícil do cliente entender, principalmente se ele não for da área, de que não é só eu ir mandando por partes. Eu mando de fundação para você, eu mando a viga baldrame, eu mando não sei o quê. Não vai dar certo isso. A gente precisa terminar todos os projetos e compatibilizar. O Lucas de execução sabe dizer melhor do que eu. O que acontece? Se você não compatibilizar o esgoto que está embaixo da fundação,
as vigas precisam ser rebaixadas para passar a parte de esgoto. Tudo isso, se não for compatibilizado antes, não adiantou nada você correr para começar a obra logo, que você só vai ter prejuízo depois. Não vai ter onde Isso colocar a caixa de passagem, não vai ter onde colocar nada, não vai ser pensado em nada, você vai gastar o dobro para achar lugar para colocar as coisas. É isso que, né, os clientes precisam entender, né? Não adianta essa pressa, não adianta. É isso mesmo. A pressa que eles têm para iniciar é o tempo que eles vão perder para refazer tudo que foi feito. Tempo e Errado, dinheiro, entendeu? né? Vai começar a quebrar tudo, aí tem que quebrar essa passagem, tem que furar a laje para passar cano ali, aqui que não tem. Então, meu, tenha tempo, se projeta o seu tempo, né? Para iniciar essa obra, dê tempo para os profissionais poderem trabalhar, que a obra vai sair. É melhor você fazer uma obra com, sei lá, 4 meses a mais, mas uma obra com qualidade, do que você fazer uma obra, tentar fazer uma obra rápida, essa obra atrasar por erros e ela não sair bacana. E os erros, além de tempo, você perde dinheiro, né? Além de tempo buscando soluções, essas soluções mais rápidas e que não foram planejadas acabam sendo soluções caras, né? Que precisa quebrar alguma coisa, fazer coisa que às vezes é irreversível e ter custos muito maiores, né? Com certeza. Outro problema também, deixa eu só comentar aqui, Natália. Por exemplo, o projeto estrutural ele começou, ele já está sendo feito, sei lá, está na terceira, segunda laje. Aí eu fico me perguntando, como que você faz para fazer um projeto de elétrica e hidráulica depois que a estrutura já está pronta? Porque, por exemplo, se eu preciso passar um cano dentro de uma viga, eu já não consigo mais fazer um reforço. Eu vou ter que furar a viga. Ou então eu tenho que passar por baixo da viga, fica com o pé direito muito baixo. Então, assim, isso que você falou faz total sentido para a obra, mas também faz total sentido para o projetista. Como que eu vou projetar, sendo que já tem alguma coisa construída que eu não posso nem adaptar, né? É isso mesmo. E você perde tempo, porque você vai ter que quebrar a cabeça para achar soluções que talvez você não teria que fazer. Entendeu? Você falou, vai ter que rebaixar um teto, às vezes não pode, porque já fizeram a laje com um tamanho assim que não dá. Aí fica complicado. Aí tem que fazer as famosas bonecas para passar tubulação, para esconder tubulação, e assim vai. Dá muito mais trabalho. Fica feio. Muito mais trabalho. Também, né? Além de dar mais trabalho, ficou horrível. Não, é aquele negócio, dá mais trabalho pro cara, pro dono da obra, dá mais trabalho para quem está executando e dá mais trabalho para quem está projetando. É só trabalho. E para o cliente final fica feio. O cliente final fica feio. Isso se o cliente final não for o que está fazendo a obra, né? É pior. É, verdade. Exatamente. É um ponto que a gente bate muito nessa tecla aqui na empresa. A gente cada vez mais foca em evitar até pegar projetos que são prazo pastel, né? Prazo uma semana, me dá tudo pronto, porque acaba aqui dando dor de cabeça. O cliente não vê ainda, a gente explica que ele vai ter dor de cabeça e tudo mais, mas ele só percebe, principalmente se é construtor iniciante, né? Igual você falou, em construtoras pequenas, né? O cliente só vê isso quando lá na frente, quando ele já bateu laje e quando ele vê que já não dá mais tempo de fazer X, Y e Z. Sabe qual é o problema? Esse pessoal que é uma construtora menor, eles não são iniciantes. Entendeu? É aquela pessoa pelo contrário, aquela pessoa que tem experiência pra cacete, aí ela abre a empresa dela. Aí pra ela ter experiência, o que ela faz? Não, pô, inicia aí, que eu vou fazer o que eu sempre fiz aqui, faço isso, faço aquilo, e é nessa que tá vendo. Entendeu? É nessa que tá vendo. Entendeu? O excesso de confiança e experiência também dá erro. Verdade. É bom experiência. Confiança nunca é muito bom. Mas o excesso, tudo em excesso é ruim, né? Então, o excesso também dessa experiência atrapalha. Sempre falo, é difícil você ver um motorista que acabou de tirar a carta bater. Porque esse motorista que acabou de tirar a carta, ele tem eu posso dizer, um cuidado a mais. Agora, aquele cara já experiente, pô, mano, aqui passa. Não passa, não. Verdade. Não é assim? Exatamente. Bom, vamos ao nosso quarto item, então, aqui. Quarto item dos 5, né, erros que a gente pode evitar ao iniciar uma obra. Limpeza do terreno. Esse eu não vou nem comentar, eu vou deixar só para o Lucas mesmo, que
ele já deve ter bastante bagagem, bastante know-how aí para falar sobre o assunto, que Sim. às vezes parece que é uma coisa simples, mas não é, né? O legal desses 5 erros que a gente está comentando, que se você fazer o primeiro, aí você vai lá, faz o segundo. Você faz o terceiro, você vai chegar na limpeza do terreno. Tá numa ordem bacana. E essa limpeza é muito importante para você poder olhar o terreno 100%. Porque você pega o terreno com bastante entulho, ou você vai ter que demolir certas coisas. Se você não fazer a limpeza correta, você não vai conseguir enxergar a obra como você deve enxergar. Entendeu? Então, você atrapalha muito no planejamento, que é o quinto, que a gente vai comentar daqui a pouco. Essa falta de limpeza atrapalha cada erro que você deixei de fazer o estudo de solo, vai atrapalhar no projeto. Não analisei os projetos e os cronogramas. Vai atrapalhar no tempo da obra. Então, uma coisa vai atrapalhando a outra. Então, a limpeza é uma das coisas mais importantes da obra. A limpeza, tanto antes de iniciar a obra, quanto durante a obra, né? Porque, às vezes, você vai andar num prédio e você não consegue andar. Porque é madeira para tudo que é canto, é prego para tudo que é canto. Né? Assim, Já vi muito, é aquela desorganização que você fala, velho, para meia hora aí e limpa esse negócio aí, velho. Mas bem... Porque você consegue enxergar até erros, entendeu? Você consegue antecipar erros. Eu sempre pego no pé da minha equipe e sempre tem aquele cara que é um pouco mais descuidado nessa parte. Cara, mano, o cliente tem que entrar na obra e falar, puta que pariu, que equipe organizada, velho, tá legal. Olha, dá pra ver que os caras cuidaram aqui, porque assim, todo o material jogado é um desperdício, né? O cliente final ou o dono da obra vendo madeira jogada para um canto, madeira na chuva, vendo ferro jogado, não colocado corretamente, gesso para tudo que é canto, tá fazendo gesso, tá aquela sujeira. Cara, isso dá um aperto no coração, porque é dinheiro, né? É dinheiro. Quanto esse cara não está investindo para poder fazer essa obra? Então, assim, você chegar numa obra, ela tá limpa e organizada, é outra cara. Tinha acabado de chegar na Toledo. E, assim, o dia que eu cheguei, no outro dia, o mestre, tinha um mestre geral, ele subiu na torre. E a torre tava uma bagunça danada. Cara, ele parou tudo. Falou, cara, 3 dias limpando esse prédio aqui, porque eu quero ver isso aqui limpo. E, então, assim, porque realmente, você tá tudo sujo, você foca, você não consegue olhar a obra como deve olhar. Entendeu? Então, a limpeza, ela é tanto importante antes, quanto durante e pós a obra, né? Então, a limpeza, ela vai acompanhar a obra do começo até o final da obra. É muito importante. Exatamente. Acho que é importante, para além de você visualizar a obra, né? Você evitar problemas, né? Imagina, coisas no meio do caminho pode machucar os trabalhadores, às vezes ter alguma água suja lá, ter uma dengue lá, algo do tipo, né? Nossa, N coisas, né? Que infelizmente é bem comum. Sim. Você falou de dengue, né? As 2 vezes que eu tive dengue foi na obra. Então, infelizmente sério, é uma coisa bem comum, eu sei. É uma coisa comum. É uma falta a de gente cuidado, né? Pode falar, Natália. Não, pode falar. Então, a gente tem um amigo que ele trabalha 45 anos em obra. Ah. E aí ele foi numa obra que a gente fez um projeto e a construtora ela não tem esse cuidado. E ele, 45 de obras, ele caiu pela primeira vez na obra e se machucou. Caraca. Por causa que a obra estava bagunçada. Então, assim, ele trabalhou 45 anos, nunca se machucou e pela primeira vez, nessa obra, ele caiu. Eu não vou falar o nome da empresa, porque fica chato, né? Sim. Mas eu cheguei numa obra que, cara, eu acho que só usava, saindo um pouco da limpeza, só para dar acrescentando, a falta de EPI, cara. Você comentou do acidente. Então, eu cheguei numa obra que, assim, uma obra gigante, que de 50 funcionários, 10 usavam EPI. E foi uma briga muito grande que eu tive com o pessoal para colocar na mente deles que era muito importante. E até que eles colocaram. Eu tive que dar o capacete na mão de cada um. Ó, cara, precisa que você use o capacete. Não tire e sai da cabeça. Quando você for sair daqui, você pode tirar. Mas quando você estiver aqui, você usa.
A gente estava no 10º andar, com aqueles radinhos, né, de comunicação. O guincheiro me chama, Lucas, acidente, acidente, acidente. O Rodrigo caiu da laje. Puta, 10º andar. Falei, puta, fudeu. Aí a gente sobe. No meio da subida, ele comentou, né? Que o que aconteceu foi que ele caiu dentro do posto do elevador. Ele caiu dentro do posto do elevador. Como ele estava de capacete, o que acontece? Ele bateu a cabeça, o capacete protegeu, e ele não teve um arranhão. Eu levei ele para o hospital, o cara tirou raio-x de tudo, não teve um arranhão. Depois de lá, não tinha um que andava sem capacete. Todo mundo de capacete. E ninguém usava. Só assustando, tomando um susto desse assim, né? Graças a Deus que não aconteceu nada. Uhum. Que bom, né? Graças a Deus, que é complicado mesmo. A obra é problema sem EPI, né? Bom, vamos ao Com nosso certeza. último tópico aqui. Não, acho que, não, todos são importantes, né? Mas esse aqui também é um dos Esse mais. daqui Não esse daqui é preparar o canteiro de obras, né, adequadamente. Esse daqui Eu tenho muita história para contar importante. também. Cara, esse daqui, assim, é uma importância tão grande, porque o seu canteiro de obra, praticamente, ele vai durar do início ao fim. Então, assim, se você... Normalmente, em prédio, né, a gente inicia o canteiro, então a gente tem que pensar bem por que aquele canteiro vai se desfazer. E ele vai para outro lugar, vai ter a mudança de canteiro. Normalmente, a gente vai para dentro do prédio, né? A gente inicia fora, os containers, ou o pessoal constrói alguma coisa de alvenaria ali. Então, tem que pensar muito bem aonde vai ficar refeitório, né? Tem que pensar muito bem onde vai ficar vestiário, onde vai ficar o banheiro, aonde vai ficar a sala de engenharia. Eu gosto de sempre deixar a sala de engenharia na frente da obra, para poder ver. Às vezes a gente está fazendo um pedido, fazendo outra coisa, olhando o projeto, e a gente só vira o pescoço para ver a obra. Então, sempre a importância de planejar esse canteiro de obra muito bem, é esse tipo de coisa. E como é em prédio, você vai ter que planejar também 2 canteiros, o inicial, o meio e quando você estiver entregando o final, entendeu? Porque você sempre tem que mudar. Porque às vezes você está iniciando o prédio, está na 3ª laje, normalmente a gente vai para o 1º andar. Porque o térreo, dependendo do lugar, dependendo de uma chuva, entra água, tem problema com esse tipo de coisa, atrapalha. O 1º andar, normalmente, sempre está livre de tudo, né? E tem mais espaço para a gente poder organizar uma sala de almoxarifado para guardar ferramentas, uma sala de engenharia, como eu falei, um refeitório. E a importância também antes de iniciar a obra, ter montado esse canteiro, né? Ter montado esse canteiro e fazer a parte tanto de hidráulica, imagina um cara tá trabalhando o dia inteiro e não tem água para beber. Aconteceu comigo numa obra. Imagino. E assim, aquela correria, mano, vamos comprar água, mas não, tem que ter, né? São o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do Puxar mínimo. Tem que ter tanto a parte de lugar hidro pro quanto cara a ir no parte de banheiro. elétrica, né? Em obra grande a gente sempre organiza isso. O pior é reforma, né? Que às vezes você está reformando e o único banheiro que tem na obra você vai reformar. E aí é complicado. A reforma eu acho mais difícil montar um canteiro do que numa obra que a gente, tipo assim, tá pegando do zero. A gente tem espaço normalmente numa obra, né? Do zero. A gente consegue se organizar melhor. Acho que o pior problema do cenário de canteiro é reforma. E reforma, às vezes a obra só tem um banheiro, então você tem a opção de deixar esse banheiro para reformar por último, até você ou fazer um outro jeito desse pessoal poder ter esse banheiro, poder ter uma sala para se trocar, poder ter um lugar para você fazer reuniões durante a reforma, né? Mostrar para o cliente. Então, esse 5º erro aí que o pessoal comete, de fazer a obra sem pensar no canteiro, onde vai ficar, atrapalha em tudo. Porque, por exemplo, eu não organizei meu canteiro legal. Então, às vezes eu coloquei meu refeitório aonde poderia ser uma entrada de caminhão de material. Ou um lugar onde eu poderia fazer uma baia de areia, baia de pedra, um lugar de cimento, uma casinha de cimento. Então, assim, é muito bom você projetar, porque você tem que pensar, puta, teve uma obra, a primeira obra que eu fiz, o mestre de obra era muito bom.
Ele era muito bom. Beijo, bola! Era o apelido dele. E, cara, ele era muito bom, porque ele pensava muito no canteiro. Ele pensava, Lucas, olha, a gente tem que pensar assim. Vai ter concretagem. Então, assim, essa casinha do cimento, onde a gente vai fazer o concreto, onde tem as betoneiras, ela tem que estar um acesso fácil dos elevadores, para poder levar esse concreto. Né? Porque no caso era alvenaria estrutural, então a gente fazia grout. Então tinha que estar bem próximo, tanto para levar massa para os pedreiros, tanto para poder grautear. Então ele tinha esse cuidado de deixar sempre a areia muito próxima, a pedra muito próxima, o cimento muito próximo e as BT muito próximas. Então assim, é muito bacana. Isso ajuda muito. Se ele não tivesse feito, ele já tinha feito esse estudo, não foi eu que fiz. Se ele não tivesse feito isso, como lá vocês viram que era uma obra gigantesca, o pessoal ia bater muito cabeça ali para fazer aquela obra. Então essa parte de preparar o canteiro é muito importante. Legal. E, Lucas, uma das últimas construtoras que eu trabalhei, fizeram uma obra na praia. E, cara, eles não pediram a elétrica, né? Não pediram a instalação elétrica, nem a de esgoto, nem de água. Então, assim, o pessoal na praia, com marmita azeda, tinham que pedir água dos vizinhos. Então, você imagina a importância. Não, o calor de uma praia, você sabe como é, né? Então, assim, o quão importante é você também fazer todos esses pedidos iniciais, né? Elétrica, água, esgoto, né? É o que a gente está falando. Vai iniciar, não tenha pressa. Não tenha pressa. Toda essa pressa... Use o tempo. O tempo da limpeza, do estudo do solo, você dá para o pessoal poder projetar e para a gente poder montar o canteiro, né? Porque uma coisa está conectada com a outra. Então, deu tempo para a gente... Quando terminar o canteiro, o tempo dos projetos já está 100% feito, você já analisou os projetos e você pode iniciar, entendeu? Acho que a primeira obra é a montagem do canteiro, né? E tem que fazer provisória de elétrica, de hidráulica, tem que ter elétrica porque vai ter equipamentos, betoneira, vai ter as maquitas, vai ter ferramentas, né, para trabalhar, às vezes 3, 4 ao mesmo tempo, então tem que fazer uma entrada bacana, correta, né, e que dê conta. Lucas, vamos lá. E entre esses erros, qual que você classifica que é o maior erro? O maior erro? Mais comum? Não, o maior erro que, assim, o cara vai gastar mais dinheiro, vai perder mais tempo. O maior erro que eu acho é o primeiro, não realizar o estudo do solo. Porque vai impactar no projeto, o projeto vai impactar no ferro, é caro pra caramba. Vai ter mais concreto, vai gastar mais concreto, então vai atrapalhar. Vai atrapalhar bastante. Fundação pega no bolso. Legal. E para vocês, eu falo para vocês e para vocês, esses 5 erros, assim, qual que vocês vê mais nas obras? Para projetos, sem dúvidas, é o estudo do solo. Sem dúvidas. E agora, em obra, eu acho que é a ansiedade mesmo, né? De você começar a obra sem projeto, eu acho sem planejamento. Que é aguardar essa análise de todos os projetos, né? Estar com todos os projetos em mãos, né? Não adianta nada você ter o estudo do solo também se você não esperar todos os projetos ficarem prontos. Você começar só com o projeto de fundação, se você não tem todos os outros, não adianta absolutamente nada. Principalmente o Mogi é uma empresa pequena. E o dono, quando eu cheguei lá, já tinha feito o projeto de elétrica. Só que ele modificou o projeto de elétrica. Só que ele modificou o projeto sem passar para o projetista. E quando eu fui pedir os materiais, eu pedi em cima do quê? Dos projetos. Eu não posso pedir em cima da minha cabeça, do que eu acho que tem que fazer. Eu vou do que o cara projetou para cá. Então, assim, a gente começou a usar os fios, as caixinhas, que não tá batendo. Mas o projeto tá batendo. E aí que eu fui ver que ele tinha mudado, ele não tinha falado com o projetista, aí teve que ligar para o projetista, foi lá, teve que alterar o projeto, tive que esperar uns dias para poder refazer um pedido. Então, assim, olha o tempo que perde, né, nessa falta de análise do projeto. Puta, analisei, quero mudar, avisa o projetista, já muda antes de iniciar a obra, porque vai ter menos dor de cabeça, entendeu? Exatamente. Isso que é bom. É bom você ter um tempo, pelo menos de uma semana, para você poder analisar cada projeto. Puta, vamos analisar aqui o de fundação hoje. De alvenaria.
de hidráulica, de elétrica, tá batendo, o cara não colocou um ponto de grout em cima de onde está descendo aí um cano de hidráulica, vamos olhar, né? Porque acontece, né? Aí é aquele Exatamente. negócio, não, meu, desloca pra cá, mas desloca pra cá. Era pra estar em projeto, pô. O que tá em projeto isso daí? Exatamente. Exatamente. E Lucas, você falando de alteração em elétrica, eu lembrei. Teve uma vez que eu fui visitar uma obra, e aí eu fui, né, ver o quadro geral, só que aí do lado tinha outro quadro. A pessoa, a cliente, ela pediu para a construtora adicionar um outro quadro do lado. Esse quadro era só para 3 ar-condicionado e se não me engano, era um aquecedor de passagem, um elétrico. Então, assim, todo o projeto que eu fiz foi basicamente descartado porque ela criou um outro quadro com cargas maiores. Então, tudo que eu projetei foi à toa, né? Não, e tipo assim, a gente perde tanto tempo, faz fluxos aqui, ó, os nossos fluxogramas, tudo para checklist, e perde tanto tempo com tanto detalhe para ser seguido em obra. E o pior, não adianta nada você também fazer esse nosso item aqui de análise de projeto se você não seguir em obra, porque tem cliente que às vezes faz o projeto e na obra não segue. Não adianta nada não ter o projeto e só usar para ter o quantitativo, a assertividade no orçamento e tudo mais, e chegar na obra não seguir. Quantas vezes a gente chegou na obra, tá tudo diferente? E É. não avisam, esse é o problema. Não avisa. Então, essa falta de comunicação que eu não entendo. Porque, cara, hoje a gente se comunica, tem o WhatsApp, né? Quando eu me formei, tava iniciando o WhatsApp, ainda tinha MSN, e-mail. Pô, hoje em dia WhatsApp, é só pegar o telefone ali e, puta, manda uma mensagem aqui, cara. Acho que o que você projetou aqui a gente podia fazer assim, 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 acho que fica melhor. Não, marca a reunião com o cara dentro da obra para ele dar uma olhada no que você quer mudar. Porque às vezes a sua mudança é pior do que já tá, o que está projetado, né? Nem sempre Exatamente. a mudança é melhor. Algum Então, motivo eu sempre tem, gosto de né? ouvir do projetista, entendeu? Aprendi muito com o projetista também. Eu sou aquele cara que eu não tenho vergonha de tirar dúvida. Então, Lógico. pode ser besta, mas a dúvida é besta. Bem, mas eu tenho uma dúvida, então tem que tirar. Exatamente. Não vou colocar o meu na reta aí de tomar uma atitude isolada para depois, quem fez? Ah, foi o engenheiro. É sempre essa engenheiro que mudou. De onde ele tirou isso? Da cabeça dele. É assim? Exatamente. Uma coisa que eu aprendi com o Sebrae no Empretec é que nenhuma dúvida é boba. Bobo não existe não existe ideia boba nem dúvida boa. Isso não existe. Bobo é que não pergunta. Bobo é quem não pergunta, exatamente. Legal. Bom, acho que era isso, né? A gente falou a maior parte aqui do nosso scriptzinho. Muito obrigada, Lucas. Se você quiser fazer o seu merchan aí para a galera que assistir a nossa live, eu vou deixar gravado aqui no YouTube, eu vou deixar no nosso Instagram, Com para quem quiser certeza. Vamos aproveitar fazer esse obra espaço com aí, né? ele. Então, galera, quem quiser fazer obra ou reforma, Reforma. pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, né? Constru Dreams. A gente escolheu esse nome justamente porque a gente constrói sonhos, né? Eu entrei para ser engenheiro nessa vida porque eu gosto de deixar legado. Eu acho que a engenharia é uma das poucas profissões que você deixa legado, né? Verdade. É muito legal, por exemplo, talvez daqui a 50 anos eu não esteja aqui, mas aquele Burger King lá da Sapopemba, se tiver vivo, quem fez foi eu, entendeu? Aquelas 4 torres lá de Itaquá, se você passar lá daqui a 20 anos, se eu não estiver aqui, quem fez fui eu. Então você deixa legado aqui, né? É difícil uma profissão que você deixa legado, entendeu? E é uma profissão que a gente mexe com sonhos, então eu tenho muito cuidado com isso, né? Eu sempre falo pro meu pessoal que trabalha em obra, cara, tenha a cabeça de dono. Pense que o que você está fazendo é para você, porque você vai ter mais carinho, mais cuidado, né? Tem que ter muito cuidado com o que a gente faz, por isso que, assim, às vezes a diferença de fazer comigo, de fazer com o pedreiro da vila, tem diferenças, porque também tem responsabilidades, né? O pedreiro da vila não tem responsabilidade, a gente tem muita responsabilidade, a gente tem que olhar cada canto, tem que supervisionar o pedreiro, o ajudante, tem que fazer levantamento de material, então tudo que a gente cobra tem um porquê, né? Às vezes eu vejo que o cliente às vezes não entende o porquê que é cobrado. Então, às vezes eu tento sempre até explicar. Eu mando o orçamento e explico o orçamento. Olha, eu estou cobrando isso por conta disso, daquilo.
para você ter mais tranquilidade, deixa a obra com a gente. A gente marca dias de visita para explicar a obra, como é que está funcionando, faz um cronograma, e assim vai. Então, assim, quer reformar, pensa em fazer alguma obra, chama a gente tem uma equipe bacana, uma equipe que trabalha tanto com o público A, tanto com o público B, os valores sempre são os mesmos, assim, chama nós. Legal, Lucas, obrigada. É muito legal a gente ter parceiro assim, inclusive parceiro que nos apresentou o sertanejo. Glória a Deus, sertanejo mudou a nossa vida. Muito obrigada por isso também. E é muito legal ter um parceiro que fala sobre esse sentimento de dono, né? Isso é incrível, porque muitas vezes o funcionário tá lá só para bater cartão, para ter o seu emprego, o seu salário, fazer o mínimo do mínimo, né? E quando a gente fala de sentimento de dono, a gente está entregando como se fosse construir para a gente mesmo. Isso é muito legal. Parabéns. Sim. Eu recebi esses dias, cheguei na obra, né? Porque assim, a gente tem que rodar as obras, então nem sempre a gente está 100% naquela obra. Quando a gente está fazendo por conta, a gente tem que rodar todas, para dar atenção em todas as obras. E eu cheguei na obra, já era final de tarde, assim, a ajudante falou assim, o que você faz? Porque, tipo, na cabeça dele, por ele não me ver todos os dias, por ele não me ver pegando o cimento com ele, a areia, pra ele, tipo assim, cara, esse cara não faz nada, entendeu? Aí eu não levei isso como um afrontamento, nem nada. Falei, não, vem aqui, filho, eu vou te explicar. Primeiro contato com... Aqui, eu sempre falo pro pessoal, explico, cara, o mais difícil é você ter, quando você trabalha por conta, é o contato. Então, só de você ter o contato para fazer um orçamento, para fazer uma obra, você já tem uma importância gigantesca na obra. A segunda é a responsabilidade nossa, técnica, né? A gente é engenheiro, a gente assume a responsabilidade técnica de toda a obra que a gente faz. Então, já é a segunda. Eu falei para ele, se você não trabalhar hoje, vir para cá, choveu, aconteceu alguma coisa, não trabalhou, sua diária vai cair. Eu tenho que suar para fazer a obra, produzir, para eu poder ganhar o meu. Então, assim, são coisas totalmente diferentes. Acho que o Lucas que estava na empresa caiu. Desculpa, Não, pode fique em continuar. paz, fique em paz. A gente estava finalizando também, né? Quer finalizar seu raciocínio? Pode falar. Cara, até perdi um pouco do raciocínio, para ser sincero com você. Mas, só concluindo, tipo, às vezes as pessoas não sabem a importância e a dor de cabeça que a gente tem todos os dias para a obra, poder produzir o que a gente planejou, para bater as metas e poder entregar essa obra no prazo e no tempo correto, né? É uma responsabilidade sem igual, né? Assim, Sim, tá tudo na nossa reta, né? sim. Legal. Às vezes até cliente, né, atrapalha a gente no quesito de, por exemplo, às vezes você tem um profissional muito bom, até na conversa, o profissional explica, aí esse cara começa a pensar, puta, mano, se eu fizesse a obra diretamente com esse profissional, é mais barato do que fazer com esse cara? Acontece muito disso. Já aconteceu comigo, para ser sincero. Da pessoa, eu tinha meu pintor, o cara era muito bom, o cara... Ele fazia tanta parte de forro, tanta parte de pintura, e por não estar na obra todos os dias, tipo, do começo ao fim, a cliente começou a falar, puta, você não quer fazer aquele serviço ali? E graças a Deus, pelo menos o rapaz, ele é muito honesto. Ele, Lucas, cara, eu não gosto disso, a cliente está pedindo para eu fazer tal serviço, o certo é passar para você, né, tal. Eu falei, cara, você é pai de família, você precisa, vai fazer, e depois eu converso com ela. Depois eu me entendo com essa mulher, vai fazer. Sim, tá certo. Mas, assim, é difícil ter gente assim. O normal é não falar nada e tá fazendo outras coisas que não tá fazendo o que é o combinado, né? Sim, é uma habilidade, além de engenheiro, meio que de empreendedor, lidar com cliente também, né? Sim, sim. Porque é por isso que eu comecei também a começar a iniciar cursos aqui, aprender também algumas coisas do dia a dia que a gente consegue, nem sempre eu preciso da mão de obra, entendeu? Eu também sei fazer. Acho que isso está começando a ser um diferencial, entendeu? Porque por conta desse tipo de coisa. Por exemplo,
Eu tô focando muito hoje em pintura para mim, né, realizar. Passagem de massa corrida, gesso, porque a gente consegue eliminar algumas dores de cabeça com esse tipo de acabamento. O pessoal gosta, né, de querer economizar e às vezes tirar você do jogo. Já fez a obra mesmo, Sim, só está finalizando ali, vamos tirar. Acontece bastante, sim. sim. Legal. A gente tem que se reinventar, se inovar cada vez mais, né? Tem. Felizmente, a gente tem que, como é que fala? Rebolar, né? Sim. Para poder dar Legal, certo aí. Lucas. Mas é assim que a gente vai. Obrigado Uhum. pela oportunidade de estar falando com vocês, pro pessoal aí que está assistindo e tá tudo certo. Espero ter outro encontro. Vamos marcar uma live lá no meu outro perfil para a Pode gente também ser. conversar. Uhum. Vai ser o contrário. Eu quero tirar dúvidas de projeto com vocês Pode aí. ser, legal. A gente pode fazer Fechou? também, legal, valeu. Obrigada. Boa noite, pessoal. Beleza. Obrigada para quem assistiu aí. Compartilhem a live, vou deixar aqui no Reels, do Instagram, no YouTube também. E na próxima quinta-feira é com a arquiteta Eli. Então, daqui a pouco eu faço o folder para vocês verem como será, tá bom? Muito obrigada aí, obrigada, Lucas. Boa noite, Obrigado. pessoal. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.